ensinamento, para que a gente possa entender como funcionam as leis da natureza e os porquês dos acontecimentos terrenos. Tudo que aconteceu na história do nosso planeta tem um porquê, tem um sentido, tem uma causa. Não foi acontecendo por acaso ou porque uma pessoa se achou importante e foi deliberando situações. Hoje, a espiritualidade prepara para nós o tema sobre a Revolução Francesa, Napoleão e Kardec. Aí a gente pensa assim, será que tem uma coisa a ver com a outra, né? Aí nós vamos ver que tem tudo a ver, está tudo ligado. A espiritualidade de tempos em tempos envia ao planeta emissários para que proporcione a evolução do planeta, para que tire os seres humanos da ignorância e da miséria e que os leve à evolução e à felicidade. Todos nós, é para ficar gravado bem no fundo da nossa alma, todos nós somos destinados à felicidade. Uma coisa que é certa na nossa vida e que jamais nós vamos ter dúvidas, que Deus nos criou simples e ignorantes em busca na certeza da felicidade. Então, todos estamos destinados a ser felizes. Porém, esta caminhada, ela é longa, ela é homeopática, mas Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara. Então, Ele envia de tempos em tempos emissários do bem para nos ajudar nesta evolução e nesta busca da felicidade. Quando nós voltamos ao tema da Revolução Francesa, Napoleão e Kardec, nós estamos num período da história muito triste do nosso planeta, uma época negra, onde a Santa Inquisição imperava em todo o planeta, onde eram cometidos desmandos de todas as ordens, torturas, e nós, seres humanos da época ignorantes, não tínhamos acesso ao conhecimento. Hoje a gente tem o Google, a gente tem a internet, a gente senta lá na frente do computador, é gostoso, põe lá no Google, a Revolução Francesa, vem tudo para nós. Nesta época, um livro levava-se muitos anos para que pudesse ser escrito à mão. À mão. Só mesmo as grandes castas da época tinham acesso a esses livros. Nós, povo ignorante, continuávamos ignorantes porque não tínhamos acesso ao conhecimento. Então veja o quanto nós já melhoramos e mesmo assim ainda não sabemos aproveitar todo este conhecimento que está em nossas mãos. Neste momento, a Terra vivia esse período negro, de muita tortura, de muito sofrimento, de miséria mesmo, de fome. A grande porcentagem do planeta vivia em miséria absoluta. E aí a espiritualidade envia para nós grandes pensadores que dão início ao iluminismo. Grandes pensadores, isso pelo século XVII, XVIII, como Rousseau, Voltaire, Locke e entre outros. Que a gente sempre ouve falar nos livros, mas a gente, como tem o Google mesmo, na hora que der tempo eu vou lá e vejo. Mas nenhum de nós tem ideia da importância desses homens na nossa vida hoje. Então eles enviam esses homens, Deus envia através da espiritualidade, esses grandes pensadores, para que pudesse trazer ideias novas naquele momento. Ideias de igualdade, ideias onde o ser humano pudesse ter direitos iguais. E o que eles faziam? Tinha livro? Não. Eles iam no povo e falavam, o boca a boca. E foi se espalhando essas ideias. E aí surge a Revolução Francesa, porque na época os franceses viviam dominados por essa nuvem negra de ignorância e o seu povo sofria demais. E todos esses pensadores trazem naquele momento estas ideias de liberdade e passam ao povo. E o povo quer ser livre, não quer mais ser escravo. Nenhum de nós
quer viver na escravidão. Quando a gente às vezes aí encontra uma situação que a gente é obrigado a fazer o que não quer, a gente já fica muito bravo. Agora imagina na época viver todos nós nesse regime de escravidão. E mergulhados neste mar de novos pensamentos, a França passa a ser o centro do conhecimento. E as pessoas que não suportavam mais essa miséria, juntamente com Robespierre, que foi o grande líder da Revolução Francesa, traz o grande lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então veja, naquela época, ter este pensamento era proibido. Onde já se viu pensar desta forma? Porém, a espiritualidade envia esses emissários do bem ao nosso planeta para promover toda esta revolução de pensamento de forma pacífica. Mas nós não podemos esquecer que nós todos temos livre-arbítrio. E nem sempre fazemos aquilo que deveríamos. E a Revolução Francesa foi um mar de sangue. Foi muito triste, que até o próprio Robespierre, na época, acaba achando que não ia ter outra forma a não ser através do sangue, ele conseguia atingir o objetivo dele. Isto fica por conta do livre-arbítrio do homem. Não tem nada a ver com o compromisso assumido na espiritualidade. Ninguém deseja o mal do seu próximo, muito menos Deus, nosso Pai, que é soberano e justo, amor e bondade, jamais vai querer ver os seus filhos se degladiando, se matando, derramando sangue por toda parte. Isso é por conta do livre-arbítrio do homem. Neste momento da Revolução Francesa, acontecem, várias situações, e a queda da Bastilha, tão famosa, que os franceses seguem, rumo ao palácio e prendem o rei, a rainha, e assim a história segue. Logo após vem Napoleão. Napoleão, ele é um emissário que vem da espiritualidade com um trabalho determinado no planeta. Ele vem com o objetivo de libertar a França daqueles grilhões da ignorância e possibilitar que, com este pensamento novo, ressurgisse no planeta a chegada do Consolador prometido. Jesus, quando esteve no planeta, foi fácil para ele divulgar o seu evangelho, suas palavras de amor? Não foi. E nós, por conta do nosso livre-arbítrio, crucificamos, porque achávamos absurdo perdoar o nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós achávamos absurdo de que se eu vou fazer um bem, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz. Nós achávamos absurdo amar ao próximo como a nós mesmos e dividir o pão que nós tínhamos dentro da nossa casa na época de Jesus. Voltando à França de Napoleão, neste momento também era muito difícil. Já tínhamos alcançado um período de evolução e de crescimento, e era chegado o momento de vir o Consolador prometido por Jesus, porque quando ele foi, ele disse: eu vou, mas vos enviarei o Consolador prometido, que vai dissipar a mente das trevas e vai possibilitar a evolução da humanidade. E assim ele fez. Napoleão veio ao planeta com o objetivo de tirar a França dos grilhões da ignorância, fazer dela o berço do conhecimento do mundo na época, possibilitando assim a chegada de Kardec como o Consolador prometido. Porém, nesse determinado momento, Napoleão, já numa posição de destaque nos exércitos franceses, é chamado à espiritualidade. E um grande emissário do bem o recebe e fala para ele, fala assim: você foi para a Terra para promover condições para que o nosso apóstolo leve o Consolador prometido.
Não se deixe levar, não se deixe iludir pelo poder. Não se deixe enganar pelo orgulho, pela vaidade. Volte e cumpra o seu compromisso, não se esquecendo disso. Ele, muito cabisbaixo, retorna ao corpo físico, porque isso acontece num sonho. Kardec o traz de volta, à Terra, ele e todos os seus colaboradores. E Napoleão segue o seu caminho de batalhas e lutas, todas direcionadas pela espiritualidade para que a França pudesse receber o Consolador prometido. Em 3 de outubro de 1804, Kardec renasce no planeta. Porém, Napoleão, assim que Kardec reencarna, ele e todos os seus companheiros que vieram com ele para possibilitar desenvolver o trabalho de codificação da doutrina, assim que Napoleão se vê livre da proteção benéfica de Kardec e de seus colaboradores, ele se nomeia imperador da França. Então veja, o poder corrompe. Não era este o objetivo, porém nós temos o livre-arbítrio. Muito cuidado com o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos objetivos de trabalho, não podemos nos esquecer e nos perder nesses objetivos. Ele se nomeia imperador da França e Kardec reencarna, apagando a sua luz como um simples professor, enfrentando guerras e batalhas terríveis que vão martelando, lapidando o seu orgulho, a sua vaidade, para que ele pudesse promover a purificação da doutrina. Ele se forma um estudioso, ele é um matemático, ele é um físico, ele é um literato. Em todas as ciências que nós, com todas as condições que nós temos na mão hoje, nós não conhecemos nem um pedacinho assim. Agora imagina na época, Kardec ter a condição de todo este conhecimento, com muita luta e com muito sacrifício. E ele traz para nós o Consolador prometido de Jesus através da codificação das obras espíritas. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Para quem ainda não tem condição de entender, ou que não sabe da história de Kardec, ele era um cientista. E ele não acreditava em coisas de outro mundo. Ele era cético. Para ele tudo era muito racional. Tudo tinha um porquê. Quando ele começou a escutar sobre as mesas girantes e que aquelas mesas tinham um raciocínio, ele falou: isso é impossível, vou pesquisar cientificamente o que é isso. E aí ele chega a essa pesquisa e conclui que um pedaço de madeira não tem pensamento. Ele não pensa. Para que ele responda uma pergunta, que era através de batidas, sim e não, teria que ter um ser inteligente por trás que dissesse sim ou não. E aí ele começa a pesquisa e começa a codificação do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, é ciência, filosofia e religião, porque ele era um cientista que estuda os fenômenos do mundo dos espíritos. E a própria ciência, juntamente em todo esse período, vem fortalecer os seus estudos através da descoberta do magnetismo e outros mais. E hoje a ciência já conhece pelo menos 11 estágios de vida, ou 11 porque nós conhecemos esse mundo material. Aquilo que nós não vemos, nós não acreditamos que exista. A ciência já prova a existência de mais 11 estágios de matéria comprovadas.
não é porque os nossos olhos não veem que elas não existem. Nós não conhecemos nem o nosso mar, todas as espécies que existem nele, quanto mais o que existe no universo. Então nós precisamos estar abertos ao conhecimento, e o Espiritismo também é ciência. Hoje nós estamos vivendo uma época de transição, mais uma vez. Então veja quantas épocas de transição nós já passamos pelo planeta. Nós iniciamos simples ignorantes, na época de espíritos primitivos, onde vivíamos na caverna, e a grande descoberta do fogo e da roda, e assim fomos indo. E foi nos possibilitando crescer e evoluir em grupos, e descobrimos que a união faz a força. Fomos nos formando em clãs, porém, ainda muito brutos, muito duros, matávamos uns aos outros. Vem Jesus, que é o grande divisor de águas, trazendo para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E diz mais: seja humilde, pois fora da caridade não há salvação. O amor, ele tem que vir com humildade. O amor egoísta, o amor orgulhoso não é amor. Então ele deixa isso bem claro. Nos envia o Consolador prometido. Vem Kardec com a codificação da doutrina e todo este mar de conhecimento maravilhoso que em uma encarnação não nos é possível estudar todas as suas obras. Nós não temos condição, nós não conseguimos. Porque é um compêndio tão maravilhoso que ler só não dá, nós não assimilamos, nós temos que estudar. E já impulsiona mais uma vez o planeta a uma evolução. É chegado o fim dos tempos, segundo Jesus, que ele escreve no seu Evangelho. Nós estamos vivendo um período de transição, de transformação do planeta. A espiritualidade nos envia novamente emissários do bem, que vêm de outros orbes, vêm encarnar no planeta Terra, porque eles já desenvolveram no seu planeta os seus dons. Eles vêm encarnar no planeta Terra, trazendo o seu conhecimento para nós, para que mais uma vez nos impulsione a evolução. São espíritos grandiosos que estão reencarnando no meio da ciência, da filosofia, da matemática. Espíritos missionários que trazem já cravado dentro do seu ser a ética, a justiça, o amor e a humildade, e que vem ao planeta para colocar isso em prática. E nós já estamos começando a ver algumas coisinhas muito de leve acontecendo. É uma CPIzinha daqui, outra CPIzinha de lá, que começa a aparecer. Porque estes espíritos não se corrompem, e eles nos são exemplo de conduta de vida. Nós fazemos parte dessa transformação, dessa transição. Não podemos nos corromper. Temos por obrigação de agarrar a bandeira do amor e da humildade, servir de exemplo, mostrando a todos através das nossas atitudes aquilo que é verdadeiro e real, através da ética, do amor e da humildade, que é amar ao próximo como a si mesmo. Não podemos perder esta oportunidade de crescimento. Como que nós queremos que o nosso planeta melhore se nós não contribuímos para isso? Nós fazemos parte dessa história. Nós estamos nos arrastando por séculos e séculos de sofrimento e de tortura. Hoje, que nós conseguimos ter uma vida equilibrada e tranquila, não vai longe. Início do século XX, a mulher não tinha direito a nada. Século XIX, tínhamos a escravidão. Isso foi ontem. A minha avó contava. Sentava no sofá e contava as histórias absurdas. Nós vivenciamos quantas guerras?
condição de ter um pouquinho de qualidade de vida, onde todos estamos nos formando homens de bem e estamos procurando viver cada vez melhor, mas só o material não adianta nada. Se nós não evoluirmos também moralmente, e isso requer conduta, atitude de nossa parte, aí a gente pensa assim, mas como é que eu vou contribuir com essa mudança? Só eu? Só um de nós? Nós constituímos família. A família é a instituição mais preciosa que nós temos no planeta. A espiritualidade inferior não tem interesse que a família se constitua, que ela se fortaleça, porque através da família nós vamos modificar o nosso planeta, criando os nossos filhos homens de bem, com valores, com ética, com moral, que vão criar os seus filhos homens de bem, com valores, com ética, com moral, com humildade, que vão criar os seus filhos e assim sucessivamente. E o planeta vai mudando, ele vai modificando. A mudança é homeopática, mas é contínua. Nós fazemos parte dela e cada um precisa fazer o seu papel. Nós não podemos nos acomodar na mesmice, nós não podemos deixar para depois, porque o momento é agora, é hoje. Depois, talvez, nós estejamos num planeta primitivo novamente, tentando ajudar na evolução daquele planeta. Porque aqueles, como diz Jesus, não sou eu que falo, no fim dos tempos haverá a separação do joio e do trigo. Aqueles que não conseguirem ter afinização com o planeta novo que está chegando por aí, que nós estamos ajudando a formar, aqueles seres que magneticamente não se afinizam com o magnetismo de amor do planeta, eles mesmos se repelem e se atraem ao planeta de mesma vibração sua. Então, se nós quisermos continuar compartilhando, vivendo neste planeta de amor, que ele vai ser um planeta de amor, um planeta regenerador, nós precisamos fazer a nossa parte. E não é só ligando a televisão e falando, nossa, olha o que está acontecendo, esses caras, não faz nada. E aí o nosso filho está lá riscando toda a parede, a gente acha uma graça. Acha lindo. Aí ele vem, chuta e quebra a janela do vizinho, a gente acha tão bonitinho. Deixa, filho, vai em troca, comprar outra. Assim nós não vamos formar seres de bem, nós temos que ensinar valores, nós temos que ensinar ética, nós temos que ensinar humildade, e nós temos que ensinar que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que temos que trabalhar e lutar uns pelos outros. Não é só o que é meu. Eu trabalho, eu luto, eu consigo minhas coisas, eu preciso. Assim nós não vamos chegar em lugar algum. Este compromisso é nosso neste planeta. Este planeta é nosso. Se ele é nosso, se ele é nossa casa, vamos cuidar dele com amor, com respeito, com responsabilidade. Isto não significa que nós não vamos ter dificuldades, que não vamos passar problemas, que não vamos enfrentar vicissitudes. Porém, as vicissitudes, os problemas, as dificuldades são a alavanca do nosso progresso moral. Através das doenças, das necessidades que nós passamos, nós nos tornamos mais humildes, mais simples, mais amorosos, porque nós só vamos entender o sofrimento do nosso próximo a partir do momento que a gente sente na carne. Aquela conversa que fala assim, eu sei que você está passando sem nada. Sem nada que eu não passei. Como é que eu sei? Não sei. Eu só sei a partir do momento que eu passar. Então as vicissitudes que nós passamos nas nossas famílias, dentro da nossa casa, os problemas do
cotidiano de convivência. São lições nas nossas vidas para que a gente cresça e evolua, sabendo viver com as diferenças e respeitando essas diferenças. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, mas é possível superá-las. Deus está conosco. A espiritualidade nos impulsiona, nos leva adiante, empunhando a bandeira do amor, junto com Jesus. Nós vamos chegar, que assim